This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Isso mostra como, quando nós focamos numa determinada situação, a nossa tendência é não olharmos outras coisas. Era uma propaganda de ciclismo na Inglaterra, né? Na verdade, quando você não olha para o ciclista, é mais provável que ocorra um acidente. Você não está procurando ele no retrovisor e tudo mais, e é provável que aconteça um acidente. Abram lá em Salmo 119. Nós continuaremos a nossa exposição do Salmo 119. E o que o salmista vai fazer aqui agora, neste trecho do Salmo 119, é justamente desviar a sua atenção. Salmo 119, nós leremos do versículo 41 até o 48. Lembra? É sempre bom lembrar, cada 8 versículos são um acróstico, iniciando com alguma letra do alfabeto hebraico. Nós chegamos aqui na 6ª letra do alfabeto hebraico, começou com Aleph, depois Beit, Gimel, Dalet, Re, e agora o Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico. O texto diz assim, do versículo 41 até o 48. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo o sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da tua palavra. Sabemos que não é um livro qualquer, mas é um livro que foi deixado por ti como uma forma do Senhor se comunicar conosco. E é isso que nós queremos nessa noite. Nós não queremos apenas ler, nós não queremos apenas entender, mas queremos de fato que o Senhor fale aos nossos corações por meio destas palavras. Queremos sair daqui confrontados, transformados, porque essa palavra tem a nos dizer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse trecho, esses próximos 8 versículos do Salmo 119, começam com um grande clamor, um grande desejo, um grande pedido. Aliás, como é característico dos Salmos, vocês estão percebendo que todo trecho existe algum tipo de clamor, de pedido, e aqui há um clamor, sobre este amor. Agora eu vou explicar o que é isso, para que este amor o alcance, para que venha até a vida dele, tome conta dele, e ele seja um objeto deste amor. E depois disso, o Salmo segue 2 consequências disso, e é interessante que as consequências deste amor o alcançar têm relação com o relacionamento que ele tem com alguém. Primeiramente é alguém que está o afrontando, e depois é o rei em si. E eu vou mostrar como, diante destas 2 situações, o que o salmista faz é desviar a atenção
para estas pessoas e consequentemente para Ele mesmo, e como a nossa atenção tem que ser voltada para Deus e Sua Palavra, e os perigos que há se isso não acontecer em nossas vidas. Ok, então o começo do versículo, aliás, eu sempre gosto de falar isso, né? Lembra que ele precisa começar 8 versículos com a mesma letra. E lembra na mensagem anterior que ele usou uma artimanha mudando o modo do verbo? Colocou a mesma letra que muda o modo do verbo colocou? Aí aqui fica mais fácil ainda, porque a letra Vav no hebraico é o nosso E. Seria uma conjunção, o E, o mas, ou também. E aí ele começa todos assim, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Então são 8 versículos começando com esse e não sei o que, e não sei o que. Mas é a forma que ele vai estruturar aí e escrever este trecho do Salmo. Ok, o versículo então 41 começa: que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. É a primeira vez que talvez um dos termos mais importantes de todo o Antigo Testamento, que já foi falado aqui em diversas mensagens, aparece neste Salmo, num total de 7 vezes. Por 7 vezes em todo este Salmo, a palavrinha Hesed, em hebraico, uma palavra famosa, que você já tem ouvido falar, inclusive aqui no púlpito desta igreja, vai aparecer aqui neste Salmo. São 7 vezes que aparece por todo o Salmo, que é um número muito sugestivo, mas aqui é a primeira ocorrência. E o que o salmista está pedindo então? Porque quando nós lemos que o teu amor alcance-nos, nossa mente pode ser que a gente seja voltado para este amor bem ocidental, bem sentimental, né? Pedindo para que Deus olhe carinhosamente para nós e nos ame e tudo mais. Mas este clamor pelo Hesed é um clamor por um amor, mas é um amor pactual, é um amor da pessoa ser objeto de um pacto, de uma aliança que Deus faz com os homens, e Ele está pedindo para que ele receba os benefícios, as consequências desta aliança, deste pacto. Então Deus, que eu seja objeto da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, que só são objetos disso aqueles que estão debaixo de um relacionamento de aliança com Deus. E este é o pedido, este é o clamor que ele faz realmente. Deus, eu quero ser participante dessa aliança e receber os benefícios que essa aliança tem. Este é o grande clamor dele aqui. Pode ser que ele esteja, quando ele diz que o teu amor alcance-me, Senhor, ele esteja dizendo assim: eu quero ser participante desta aliança. Mas como ele era um judeu escrevendo um salmo, provavelmente um sacerdote escrevendo um salmo, é provável que ele já seja participante desta aliança. Ou seja, o clamor dele é muito mais no sentido de receber os benefícios que essa aliança pode trazer diante deste amor especial, desta graça, dessa misericórdia de Deus que é derramado sobre aqueles que estão neste relacionamento de aliança. Imagine a seguinte situação. Imagina que você trabalha numa empresa e descobre aí que o seu chefe está passando a perna em você, e na verdade está passando a perna em todo mundo. Não paga o que deve, faz você trabalhar mais, e alguns vão falar assim: eu já descobri isso faz tempo, né? Mas tudo bem, imagina que você descobre isso aí. E aí você descobre que tem um grupo de pessoas ali que estão colocando ele na justiça para ir atrás dos direitos e tudo mais. Aí você fala: poxa, eu quero fazer parte disso. E aí você pede lá: eu quero fazer parte dessa ação em grupo aí e tudo mais, eu quero participar disso porque eu também fui prejudicado. Então, quando você tem o nome colocado ali, você já faz parte daquela ação, mas isso não garante que você receberá os benefícios daquela ação. É mais ou menos isso, ele está debaixo desta aliança, mas obviamente ele clama a Deus para que Deus o trate de acordo com esta aliança. Por isso que ele clama: Deus, que o seu amor me alcance, tome conta do meu ser. As crianças estavam ensaiando, perderam a melhor parte da mensagem, que foi o videozinho no começo. Depois os pais vão ter que pesquisar na internet e passar para as crianças o vídeo, né? Ei, vocês perderam, viu? Depois a mamãe mostra para vocês, fica tranquilo. Tá bom? Aí você vai entender toda a mensagem com aquele vídeo no começo. Depois a gente mostra, acabei de falar, a gente vai te mostrar em casa. Ok, então ele está pedindo por isso.
que o teu amor alcance-me, Senhor, que o teu resto, que a tua misericórdia, a tua graça me alcance, e a tua salvação segundo a tua promessa. Veja, obviamente ele não está falando aqui de uma salvação no sentido que nós falamos de salvação, né? O ímpio que precisa ser salvo do pecado. Ele é um salmista, ele está escrevendo um salmo, ele já faz parte do povo de Deus, ele já é um salvo escrevendo este trecho, mas ele está passando por algum tipo de situação. Se vocês perceberem, em vários trechos deste salmo, e lá para frente vai ficar mais óbvio, ele vai deixar um trecho só para praticamente falar sobre isso, mas existe um trecho assim, que ele vai deixar bem claro que ele está sendo perseguido pelo relacionamento que ele tem com a palavra de Deus. Existiam aqueles que estavam oprimindo, que estavam perseguindo ele por causa disso, mas ele dá vislumbres disso durante o salmo e vai detalhar isso mais para frente. E é exatamente este problema que ele está passando aqui. Mais para frente ele vai mostrar, se esse amor alcançar, qual o impacto que isso vai ter no relacionamento com este que está oprimindo, que está o perseguindo. Então esta salvação que ele diz aqui é a salvação desta situação. Agora, obviamente, este pedido que ele faz é de acordo com a promessa de Deus. Porque quando nós olhamos lá para a aliança que Deus fez, a aliança mosaica, a aliança lá de Deuteronômio, quando nós olhamos para aquilo lá, aqueles que de fato estavam debaixo da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus agrada, buscando realmente a Deus, havia promessas, havia bênçãos daquela aliança. E ele diz, olha, o que eu estou pedindo não é nada fora, não é nada além ou aquém daquilo que já estava predito ali. Claro que nós sabemos que muitas vezes Deus abre mão temporariamente daquilo que ele mesmo prometeu quando ele tem um bem maior. A lei falava, as promessas diziam que se alguém estivesse andando nos caminhos de Deus, iria de fato prosperar, iria ter paz com os seus inimigos. Mas nós temos diversos casos, como os profetas que foram perseguidos, como Jó, diversos casos de que o justo sofre porque Deus tem um plano maior na vida dele. É por isso que o salmista clama para que Deus o trate de acordo com a promessa e que ele não seja essa exceção, essa pessoa que vai passar por um sofrimento para aprender algo, mas ele diz, olha, me trate de acordo com a promessa ali. O que é interessante, porque na verdade, quando nós pensamos em salvação, quando nós pensamos na intervenção divina, essa intervenção, essa salvação, não pode estar desconectada com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Muitas vezes as pessoas reivindicam coisas, pedem coisas que a Bíblia nunca disse que Deus daria. E as pessoas às vezes nem pedem, elas mandam em Deus, elas determinam que Deus dê algo, sendo que Deus nunca prometeu, Deus nunca disse que iria fazer algo desse tipo. Diferente do salmista, o salmista está clamando por uma salvação, mas não é uma salvação porque ele determinou que ele queria isso, porque ele queria isso e ele está impondo isso para Deus. Ele está clamando por uma salvação segundo, de acordo com a promessa que foi feita. Existem muitas promessas que foram feitas para nós, e nós podemos e devemos, como Jesus mesmo nos ensinou, orar por isso. Por exemplo, o Sermão do Monte fala que Deus iria cuidar das nossas necessidades básicas, que não era para a gente ficar preocupado com essas coisas, lembra? Olha, os pássaros não ficam preocupados com o que vão vestir, o que vão comer, as flores com o que vão vestir, os pássaros com o que vão comer, eles não ficam ansiosos atrás dessas coisas. E aí Jesus fala, vocês acham que vocês não têm mais valor para Deus do que um pássaro e uma flor? Dizendo assim, olha, Deus vai cuidar das nossas necessidades. E aí lá na oração, quando eles ensinam a orar, ele diz assim, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ou seja, Deus prometeu que ia cuidar daquilo que a gente vai comer, e Jesus está nos ensinando a orar justamente por aquilo que ele prometeu. Ou seja, é um clamor, é um pedido baseado na promessa que o próprio Deus fez. Aí tem um monte de gente que acha que esse sustento das necessidades básicas significa que a pessoa vai poder comer um rodízio japonês todo dia.
que vai todo dia poder ir numa churrascaria, e ai se ele não for, aí ele fica bravo com Deus, determina, porque o que ele quer não é o sustento de cada dia, o que ele quer é garantir o sustento da vida toda num dia para ele, o que ele quer é uma aposentadoria hoje, o que ele quer é aqueles salários astronômicos, tá? E tudo bem se a pessoa ganhar, mas saiba, Deus nunca prometeu estas coisas. Veja, então o que a Bíblia nos ensina a orar é orar de acordo com aquilo que o próprio Deus prometeu. E não é porque Ele prometeu que nós não precisamos clamar e orar. Pelo contrário, é justamente porque Ele prometeu que a Bíblia nos incentiva a orar por isso, a clamar por aquilo que Ele mesmo prometeu. E é isso que o salmista está dizendo, que o teu amor me alcance, que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. O salmista entende, Deus prometeu, por isso eu preciso clamar, por isso eu preciso pedir. E isso nos dá segurança para pedirmos corretamente, de acordo com a vontade de Deus. Tiago já nos alertou, carta de Tiago, o perigo de pedir mal. O resultado disso é guerras, brigas, descontentamento e a rebeldia do nosso coração contra a vontade de Deus. Aí vem as consequências disso. A primeira consequência é diante daquele que está o afrontando. Olha só o que ele diz no versículo 42. Então, responderei aos que me afrontam. Na verdade, eu darei uma palavra aos que me afrontam. Eu terei uma palavra para falar para eles. Então assim, se a sua salvação me alcançar, se o Senhor, a tua promessa me alcançar mesmo, eu vou ter uma palavra para falar para eles. Mas logo quando a gente fala isso, a gente pensa assim, né? Tem uma palavra na ponta da minha língua para soltar para essa pessoa que está me afrontando. Mas calma, não é isso que o salmista está dizendo. Ele vai qualificar a palavra que ele vai dizer aqui. Olha o que ele diz: então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. A ideia dele é assim: se a tua salvação me alcançar, eu sei o que eu responderei para estas pessoas, porque eu não vou falar aquilo que eu desejo, porque a minha confiança está na tua palavra, e não no jeito que eu acho que essa pessoa deve merecer uma resposta ou não. E saibam, a Bíblia tem diversos conselhos e mandamentos para como nós devemos responder àqueles que nos afrontam. E o salmista sabia disso. Provérbios capítulo 26, versículo 4 e 5, vai dizer assim, 2 provérbios famosos, né? Lembra? Não responda o insensato segundo a sua insensatez, para que você não seja insensato como ele. Aí o outro versículo, logo depois, fala assim: responda o insensato segundo a sua insensatez, porque senão ele vai se achar um sábio. É mais ou menos assim, esses 2 provérbios juntos. Se for para responder um insensato, que seja na insensatez também, para mostrar a loucura daquilo que ele está falando. Porque se você levar a sério um insensato e começar realmente a conversar com ele, ele vai achar que aquilo que ele está falando é importante o suficiente para que seja exposto numa conversa. O provérbio está dizendo: não faça isso, não vá ficar respondendo um insensato, porque você vai se tornar um insensato também. Agora, se você for responder um insensato, que seja com insensatez, para que ele não se ache sábio o suficiente. Sócrates gostava de fazer isso. Aqueles que gostam de cultura grega sabem que Sócrates gostava de usar a ironia para mostrar o absurdo do pensamento do seu oponente. Agostinho fazia isso. Agostinho tinha uma técnica de embate com os seus inimigos lá, né, os seus adversários filosóficos, que era reduzir o pensamento da pessoa ao absurdo, mostrar o quão insensato, quão sem sentido é. Agora eu sei que diante do insensato a gente tem 1000 ideias de como responder aquela pessoa. A gente tem um monte de coisa na cabeça e na ponta da língua para falar para aquela pessoa. Só que quando nós damos vazão a tudo isso, não é a palavra de Deus que está ocupando o nosso coração. Por isso que ele vai dizer: eu confio na tua palavra. E olha o versículo 43: jamais tires da minha boca a palavra da verdade.
Irmãos, se a palavra da verdade não estiver ocupando os nossos lábios, a nossa boca, algo vai estar ocupando. E não é só a palavra da mentira, mas pode ser a palavra da vingança, a palavra da afronta, a palavra daquele que não leva desaforo para casa, porque o pai dele ensinou isso. Onde já se viu levar desaforo para casa? Sabe, aquele que leva uma fechada e onde já se viu ele não responder à altura. Se a palavra da verdade não estiver nos nossos lábios, algo vai sair de lá. E o salmista sabe desse perigo. Lembra? Ele já demonstrou várias vezes que ele conhece o seu próprio coração, a fragilidade do seu coração. E por isso que ele clama que a palavra da verdade não saia dos meus lábios, porque se sair, eu sei o potencial que eu tenho para responder às pessoas. Eu sei como eu posso ofender alguém. Eu sei como eu posso retribuir alguém. Eu sei que eu posso me vingar de alguém. Mas quando a palavra da verdade está nas nossas bocas, nós nos lembramos das Escrituras que diz: a mim pertence a vingança. E eu descanso e confio realmente nisso. Pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Veja então que diante desta afronta que ele estava recebendo, a esperança, a confiança dele, a expectativa dele de sair dessa situação, não era resolvendo com as suas próprias forças, mas é colocando a esperança, a expectativa, a confiança na palavra de Deus. E agora é interessante porque ele vai desviar a atenção e o foco. E eu vou mostrar depois o porquê que ele faz isso. Olha o que ele diz no versículo 44. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Há uma redundância tremenda neste versículo, tá? Porque no original é mais ou menos assim, ó: obedecerei perpetuamente, para sempre e sempre. Há uma repetição tripla, né? Uma palavra diferente, duas a mesma palavra, mas três palavras que descrevem a questão de tempo, de perpetuamente. Assim, eu vou obedecer, eu vou guardar a tua palavra perpetuamente, para sempre e sempre. É quase um aleluia de Handel, né? Para sempre e sempre, sabe? Essa redundância mostra que agora a atenção dele não está mais para aquele que o afronta, mas agora a atenção dele se volta para a palavra de Deus. Porque toda vez que nós ficamos atentos e preocupados com algo, nós tiramos a nossa atenção daquilo que nós deveríamos de fato nos preocupar. E quanto menos preocupação ele tem com aquele que afronta, mais preocupação ele vai ter com a palavra de Deus. Quanto menos preocupação ele tem com a palavra de Deus, atenção à palavra de Deus, mais atenção ele vai dar para aquele que afronta. Agora, toda preocupação com aquele que nos afronta, no fim das contas, é uma preocupação egoísta. Nós geralmente pensamos assim: eu não posso ser afrontado. A gente vê um monte de gente passando por afrontas por aí, por insultos, mas eu não. Comigo não. É um ataque à minha dignidade. Onde já se viu justo eu passando por isso? Quando nós ficamos indignados com essa afronta, no fim das contas é uma preocupação egoísta. Lógico, ninguém gosta de passar por isso. Mas veja, quando uma atenção muito grande, exagerada por uma determinada situação, revela o que está lá dentro do nosso coração. É o egoísmo de achar que todo mundo pode passar por isso, menos eu. E se eu passar, eu não vou levar desaforo para casa. O salmista então tira a atenção disso. No fim das contas, ele não está tirando a atenção daquele que afronta. Ele está tirando a atenção dele mesmo. E está voltando a sua atenção para a palavra. Uma vez, Davi e seus amigos estavam passando por uma determinada região. E aí um rapaz lá, não lembro o nome dele, começou a, você lembra? Amaldiçoar Davi. E aí chegam os guerreiros de Davi, né? Os caras tinham matado um monte de gente. Então, Davi, dá um comando, a gente acaba com ele rapidinho. Rapidinho a gente acaba com ele. E Davi fala: o que vocês estão preocupados? Uma pessoa amaldiçoando, jogando pedra, uma coisa assim. Deixa ele lá. Mas vai que Deus está usando ele para falar. Deixa ele para lá. Veja,
Todos eles estavam preocupados com a dignidade de Davi, daquilo que aquela pessoa estava fazendo, menos o próprio Davi. A atenção dele estava voltada para aquilo. Ele falou, deixa a pessoa ficar afrontando, jogando, o que vai mudar? Deixa a pessoa falar isso. E ele vai embora. O pessoal prontinho para matar aquele cara que estava afrontando Davi. E a última preocupação dele ali, a última preocupação dele era com aquela pessoa que estava afrontando. A atenção dele não estava naquilo, estava em outras coisas, de fato. Por isso que ele, ao invés de se preocupar com essa afronta, a preocupação dele é obedecer e guardar constantemente a tua lei para todo o sempre. A segunda situação, então, que ele vai mostrar agora, não é mais diante daquele que afronta, agora é diante de um rei. Essa pessoa assim, passa pelas situações que nós passamos. Ora ele está com alguém que está o afrontando, ora ele está diante de um rei. É bem provável, os comentaristas usam esse trecho, não só esse, mas outros, para mostrar que o Salmo 119 foi escrito na época pós-exílica. Porque no pós-exílio, depois que volta do cativeiro babilônico, o povo agora é liderado por sacerdotes, numa região em que eles não têm mais um domínio. Não era mais o cativeiro, como era no Império Babilônico, mas depois com o Império Persa, o Império Grego e tudo mais, eles nunca tiveram o domínio daquela região. Eles eram governados por um povo, embora em alguns momentos com uma certa liberdade. E este sacerdote, que era um representante ali, alguém que assim, o império que estava dominando deixava um sacerdote meio que liderar o povo de Israel, desde que não fosse totalmente contra ao que o povo que estava dominando ali falasse. Então o sacerdote liderava, ele tinha acesso ao rei. Então quando ele diz assim, falarei dos teus testemunhos diante de rei sem ficar envergonhado, se ele está diante do rei de Israel, não tem porque ele ficar envergonhado de falar da palavra de Deus, porque espera-se que o rei de Israel também compactue com a palavra de Deus. Agora, se ele vai ter acesso ao rei e ele vai falar da palavra sem ficar envergonhado, é provável que ele vai falar para um rei ímpio sobre a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo ele tem acesso a este rei ímpio para poder falar da palavra de Deus. A situação histórica que se encaixa nessa realidade é justamente a situação pós-exílica. Agora, venhamos, Você chegar diante de um rei ímpio e apontar para ele a palavra de Deus, João Batista fez isso. E a gente sabe qual foi o resultado. O rei não gostou muito, pediu a cabeça dele lá, porque ficava, a rainha, a dança da mulher e tudo mais lá, Porque ficava apontando o erro dele, aquilo que ele estava fazendo, porque tomou a mulher lá do seu irmão e tudo mais, uma coisa que não podia. Então, João Batista foi lá, apontou o dedo e a gente sabe o resultado. Então mostrar a palavra, chegar com a palavra diante de um ímpio que tem autoridade sobre você, é algo que de fato deve causar um pouco de medo, de vergonha, de precaução. Mas diante do amor leal, deste pacto, dos benefícios do pacto na vida dele, olha o que ele diz agora. Primeiramente, versículo 45, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos, que algumas versões trazem bem literalmente, andei assim de largo, a ideia de, olha, eu vou andar com folga, eu não vou ficar preocupado, eu não vou andar assim com medo do que pode acontecer, eu vou andar de maneira tranquila aqui. Por quê? Porque eu me garanto? Não, porque eu confio na palavra de Deus. E geralmente quando nós confiamos na palavra de Deus, nada pode nos preocupar. O pior que pode acontecer com a gente, sabe o que é? É morrer. Mas quando morremos, vai ser a melhor coisa que aconteceu com as nossas vidas. Nós estaremos no lugar que nós sempre desejamos estar. Então quando nós confiamos na palavra de Deus, nada pode nos trazer temor, porque o pior que podem fazer conosco, na verdade, é o melhor que pode acontecer com as nossas vidas. Por isso que ele diz, quando eu for alvo deste amor leal do Senhor para as minhas vidas, para a minha vida, eu vou andar tranquilamente, eu vou andar de largo, eu vou andar sem preocupação nenhuma pela rua. É quase dizer assim, eu vou atravessar a rua de olho fechado. Não, brincadeira, não vai fazer isso, Inclusive, aí vem o versículo 46. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado.
Veja, mais uma vez o que ele está fazendo é tirando a sua atenção da vergonha que ele sentia diante da presença do rei, para agora a palavra de Deus. Porque mais uma vez, vergonha é fruto de pecado. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi ficar com vergonha, com medo. Ficou vergonha um do outro, viram que estava nu, se cobriu, ficou com medo, ficou com vergonha de Deus, tentou se esconder de Deus. Primeira coisa que Adão fez é ficar com medo, com vergonha, porque a vergonha é reflexo do egoísmo do coração. A gente pensa, o que as pessoas vão pensar de mim? E se eu errar, o que vão achar de mim? O que vão achar de mim se eu sair daí falando que eu sou crente? Qual vai ser a reação das pessoas? Veja, é uma preocupação exacerbada com o seu eu, com a sua reputação, com a sua dignidade, com aquilo que você é, o que as pessoas pensam de si. E aí isso traz vergonha. Eu não vou falar em público, porque vai que eu erre uma palavra e as pessoas vão dar risada de mim. É como se fosse o centro das atenções. Eu não vou cantar alto, eu não vou falar de Deus para ninguém no meu trabalho, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, tudo por causa da vergonha, mas no fundo é uma preocupação excessiva com a sua fama, com a sua reputação. Veja, do mesmo jeito que se preocupar muito com a afronta esconde um coração egoísta, se preocupar muito com a vergonha também esconde um coração egoísta que pensa muito em si mesmo. Mas o que eu disse desde o começo, quando a nossa atenção está voltada demais para a gente, quer seja indignado com essas afrontas que recebemos, quer seja envergonhado diante de oportunidades de falar da palavra de Deus, a nossa atenção sai daquilo que realmente importa, que é a palavra. Agora, uma vez que o amor leal está sobre ele, ele fala, não, agora eu falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. No versículo 47 ele diz, eu tenho prazer nos teus testemunhos, eu os amo. E aqui está a chave de todo esse texto. O título dessa mensagem é um amor atencioso pela palavra. Aqui essa palavra amor resume o que ele está dizendo, porque uma atenção exacerbada sobre aqueles que afrontam ou sobre vergonha diante de oportunidades revela um amor a si mesmo, um amor próprio, um amor daquele que se preocupa demais consigo mesmo, daquele que acha que ele é muito importante, acha que todo mundo está olhando para ele, acha que é o centro das atenções, acha que a reputação dele deve ser guardada acima de todas as coisas. Mas quando ele tira a atenção de si mesmo e do amor próprio, ele volta a sua atenção e o seu amor para a palavra de Deus. Eu falei no culto passado, para aqueles que estavam aqui, Agostinho diz que não é aquilo que nós conhecemos que move as nossas ações, é aquilo que nós amamos. Quando nós amamos algo de fato, isso move as nossas ações. Nós daremos a nossa vida pelos nossos filhos porque nós os amamos, não porque nós os conhecemos simplesmente. Nós daríamos a vida pelo cristianismo porque nós amamos a Deus, e não só porque nós conhecemos, temos informações sobre Deus. Não é uma informação a mais que vai mudar as nossas vidas. É quando o nosso amor for direcionado de fato para o foco correto. É tirar um amor do nosso coração, um amor próprio, egoísta, e focar o nosso amor para Deus e sua palavra. Quando isso acontecer, não há preocupação com afronta, não há vergonha para falar da palavra de Deus, não há nada disso. Porque o salmista reconhece, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. E aí ele termina o salmo, antes de eu trazer algumas aplicações, dizendo, a ti levanto as minhas mãos, ou aos teus mandamentos levanto as minhas mãos. Há duas possibilidades de tradução para esse texto. E medito nos teus decretos. Quando nós olhamos para essas expressões nos salmos, levanto as minhas mãos, essa expressão acontece umas 3, 4 vezes nos salmos, e geralmente em duas situações, ou um clamor, o salmista levanta a mão em clamor, ou um levantar as mãos em adoração.
E é bem provável que esta forma de falar, de deixar meio vago, de deixar assim, o que ele está realmente querendo dizer, é porque, penso eu, que ele está querendo mostrar o que esse símbolo, né, essa ideia de levantar as mãos a Deus ou a sua palavra, de fato significa. Primeiro porque ele começou o salmo clamando para que o amor leal alcançasse ele. Agora ele termina o salmo erguendo a mão em clamor a isso. Ele fecha esse trecho do salmo, não o salmo todo, ele fecha esse trecho do salmo continuando neste clamor. Veja, ele não para de clamar. Ele não clama no começo e fala, ok, agora o teu amor me alcançou, agora eu posso fazer tudo isso. Não, o seu amor alcançou, agora ele reage diferente diante daqueles que afrontam, ele reage diferente diante daqueles dos reis, da oportunidade que ele tem de falar da palavra, mas ele continua clamando, ele continua levantando as mãos para Deus e sua palavra, porque mais uma vez, ele conhece a fragilidade do seu coração. Há uma tendência em nós, do amor voltar para o nosso coração sempre. E nós temos que clamar continuamente para que isso não aconteça em nossas vidas. Mas também este levantar as mãos num sinal de adoração mostra a consequência de tudo isso. Quando a nossa atenção sai de nós mesmos, do amor próprio, e volta para a palavra de Deus, e volta para Deus, o resultado de tudo isso é adoração. Isso é uma vida de adoração. Uma vida de adoração é uma vida de amor a Deus. É uma vida daquele que vive para agradar a Deus, que se entrega por Ele, porque o ama acima de todas as coisas, acima de qualquer pessoa, acima de si próprio, da sua própria reputação. E não se importa agora com quem está o afrontando, e não tem vergonha de anunciar a palavra de Deus. Irmãos, o que tem ocupado os nossos corações? Quem de fato nós amamos acima de todas as coisas? Eu não sei você, talvez você seja um super crente e está aqui, mas eu posso falar por mim. Quantas e quantas vezes, diante de oportunidades de anunciar a palavra, a gente fica meio... Como eu vou falar? O que a pessoa vai pensar? E ensaiando. E quando viu a pessoa saindo da sua frente, e você, poxa. Talvez isso não ocorra com você. Talvez sua dificuldade seja outra. Mas essa é uma das minhas dificuldades. E quando isso acontece, eu sei que o amor por mim mesmo está sobressaindo ao amor que eu deveria ter por Deus. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, a palavra da verdade está na ponta das nossas línguas. E nós falamos sem preocupação. Nós falamos, não estou nem aí porque as pessoas vão pensar. Eu preciso falar do Evangelho. Eu preciso falar dessa palavra que pode transformar as vidas como transformou as minhas vidas. Mas talvez se essa não é a sua dificuldade, talvez a sua dificuldade seja se preocupar com aqueles que afrontam, com os desaforos que a gente leva, quer seja por causa de ser cristão de fato, quer seja pelas coisas que acontecem na nossa vida. A nossa reação a isso também revela quem nós amamos de fato lá no nosso coração. Quem você ama de verdade? Você ama Deus acima de todas as coisas, acima de todos e acima de si mesmo? Ou as suas reações diante disso têm demonstrado que na verdade o amor próprio tem ocupado mais o seu coração do que de fato o amor a Deus? Irmãos, nós precisamos desviar a nossa atenção. Nós não podemos ficar como o vídeo que eu mostrei, preocupados com alguma coisa e perdendo de vista algo importante ali do vídeo. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a gente mesmo, envergonhados diante de reis, oportunidades da palavra, com afrontas que nós podemos passar nessa vida. Sempre que isso acontece, a sua atenção está sendo desviada da palavra de Deus. Eu espero que nesta semana e no decorrer das nossas vidas, a gente volte a nossa atenção para Deus. Diga para Deus, Deus, clame a Ele. Fala, eu quero que a minha atenção volte totalmente para o Senhor, para o Teu amor. Eu quero amar acima de todas as coisas. Clame a Ele por isso. E eu espero que diante disso nossas vidas sejam transformadas para a honra e glória dEle. Amém.